Um lindo dia para todos, ainda envolvidos pela prece de Cáritas. Vamos agradecer ao Criador por estarmos mais uma vez juntos nessa casa de oração e de trabalhos e rogar a Ele que nos abrace em sua misericórdia. A paciência é a ciência da paz. E diante dos desafios e da chuva torrencial das aflições que nos atinge, se faz necessário nos amparar na paciência. O sentimento da paciência parece estar em falta. E o homem odierno, impaciente, apressado, parece esquecer que os problemas que ameaçam o seu bem-estar hoje serão solucionados amanhã. Que é preciso ser paciente na certeza que um novo dia surgirá e com ele o sol voltará a brilhar, refazendo a paisagem com o auxílio de nossa ação no bem. Se hoje estamos envoltos nesse mar de dores e aflições, é por conta do que semeamos ontem. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, devemos preservar a paciência. O mal é passageiro, mas o bem sempre será a nossa destinação. Nós vivemos um tempo de tumultos, é verdade. E esse tumulto toma conta do homem, desorientando-o. A automação vem simplificando o nosso trabalho. E por conta disso, nós estamos ganhando mais tempo. Mas mesmo assim, vivemos um período de inquietações. Estamos ansiosos, muitas vezes irritados, acostumados a ter quase tudo num simples apertar de um botão. Hoje, conseguimos nos comunicar com o mundo simplesmente usando o nosso dedo para passar e chegar aonde queremos. Mas mesmo assim, continuamos impacientes. Não sabemos esperar. Muitas vezes essa espera em segundos e nos tornamos aflitos. Não temos paz, confiança em torno dos acontecimentos infelizes. A impaciência nos leva a querer a modificação estrutural da ordem e do equilíbrio, porque sempre estamos querendo as coisas para ontem. Muitas vezes a paciência é confundida com pasmaceira. E devemos saber que ser paciente é essencial para a harmonia e o equilíbrio
existencial. Temos que saber esperar, porque nem sempre podemos resolver as coisas no tempo que desejamos. Ser paciente significa confiar no futuro. Vejamos que um exame médico exige tempo para que o laboratório realize as análises. Não podemos querer apressar os resultados. O que seria de nós se a árvore se recusasse a dar frutos? Se o sol se negasse a aparecer? Se o rio desistisse do seu curso, deixando o solo estéril? O que seria do pão se a semente se recusasse a esperar a hora da germinação? E ainda, se o seio materno desprezasse o ensejo de colaborar com o Criador na educação das almas? A árvore, o rio, o sol, o pão, a maternidade, são lições vivas da paciência em todos os departamentos da vida. São também convites para que sejamos pacientes. O que seria de nós se Deus se cansasse dos nossos erros e desatinos e nos negasse a oportunidade de aprendizado e de evolução? Mas isso não acontece, porque Deus é paciência infinita. De Deus e da natureza, sempre estamos recebendo os recursos e exemplos a seguir. Lembremos que dispomos da inteligência, da razão, que nos permite discernir o bem do mal, da saúde, que possibilita o cumprimento de nossos deveres, do trabalho, que nos traz experiência e garante o progresso, o alimento que nos sustenta o corpo, o conhecimento das leis divinas que mostram o caminho a seguir. Nós temos a família, a melhor escola, a religião que aponta o roteiro para o aperfeiçoamento. Nós temos os amigos. Deus tudo faz em nosso benefício, menos a parte que nos toca para caminharmos rumo à felicidade. É com paciência que vencemos os nossos limites, que corrigimos as nossas imperfeições, que conquistamos a paz. Todos desejamos a paz no mundo. Mas devemos nos perguntar, se é que não sabemos ainda, o que é a paz? É importante sabermos o que é a paz, já que não podemos possuir aquilo que desconhecemos. Alguns confundem a paz com silêncio. Eu posso estar em silêncio e ter a alma cheia de ruídos, está atormentada internamente. Outros acreditam que a paz
é a ausência de brigas. Mas muitos fazem a guerra, justificando que assim obterão a paz. Há os que acreditam que ter paz é possuir bens materiais. Ter tranquilidade advinda do conforto material. Já sabemos que o dinheiro, os bens materiais não compram e não trazem a paz. A paz não se resume, meus amigos, em situações transitórias. O conforto, as conquistas, o poder, o dinheiro, tudo isso são coisas do mundo e insuficientes para garantir a paz interior. A paz é um estado de espírito. Quem verdadeiramente vive a paz não perturba o mundo e nem se deixa perturbar por ele. É o que nos ensinam os espíritos amigos. Houve uma época em Pedro Leopoldo que a mediunidade de Chico Xavier estava sendo muito questionada. Discussões eram provocadas sobre a mediunidade dele. Chico sofria com isso. Sempre tentava se explicar, não era compreendido e chegou algumas vezes a se irritar pelo fato de não poder ser compreendido. Certa feita, desanimado, aflito mesmo, a mãe dele compareceu e lhe ensinou: filho, para terminar essas suas inquietações, use a água da paz. E Chico, no dia seguinte, saiu procurando em todas as farmácias de Leopoldo por esse remédio. Não conseguiu. Foi até Belo Horizonte e, mais uma vez, não conseguiu a água da paz. Triste, a mãe voltou e ele falou sobre a tentativa frustrada de conseguir esse remédio. E a mãe dele, sorrindo, falou: mas, meu filho, a água da paz se encontra aqui mesmo, em sua casa. Quando alguém lhe provocar irritações, pegue um copo da água do pote, beba um pouco e deixe o resto na boca. Não engula e nem jogue fora, até durar a tentação de responder às provocações. Deixe a água banhando na língua. Essa é a água da paz. Foi mais uma lição de humildade e de paciência nos trazida pelo nosso querido Chico Xavier. Logo depois desse acontecimento, o poeta Cassimiro Cunha escreveu o seguinte verso: meu amigo, se desejas a paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprende a calar a boca. Criando a paz na nossa própria intimidade, colaboramos primeiramente para que a paz reine em nosso lar e depois se estenda mundo afora. Muitas vezes ouvimos as pessoas falar em paz e achamos que esse problema não existe em nós, já que cumprimos os nossos deveres,
já que procuramos evitar conflitos. Enfim, nós fazemos a nossa parte. Será mesmo assim? Emmanuel, analisando a frase "Vivei em paz uns com os outros", de Paulo aos Tessalonicenses, nos diz que todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Que todos influenciamos e somos influenciados uns pelos outros. E que nossa influência pessoal é importante para preservar a harmonia geral. A paz, meus amigos, não é inércia, é esforço, devotamento, trabalho e vigilância no serviço do bem. Se queremos ter paz no nosso íntimo, comecemos a trabalhar pela paz dos outros. O ser humano não pode, de forma alguma, viver isolado. Ele precisa do outro para crescer, para desenvolver e produzir o bem. Não podemos crescer nem evoluir sem o outro. Não podemos fugir do nosso grupo de convivência se desejamos chegar à perfeição. Os outros nos ajudam a melhorar os nossos sentimentos. Os outros nos ajudam a nos observar. Mas também nós não podemos querer de imediato transformar o outro. Porque, como nós, eles são espíritos em evolução e têm também suas dificuldades para alcançar o conhecimento. Não podemos exigir deles a perfeição. Perfeição essa que ainda não possuímos. São aqueles com quem convivemos que aprendemos a ser pacientes, indulgentes, compreensivos, bondosos. Sempre que vemos o outro como um problema, estejamos certos de que eles também nos veem da mesma maneira. Nós somos também um problema para eles. Se queremos a paz no nosso lar, dentro da alma, no ambiente de trabalho, no campo social, procuremos entender aqueles que nos cercam. Procuremos ser tolerantes, perdoar, orar por eles. Se queremos a paz, levemo-la àquele que chora, àquele que sofre, àquele que tem fome e sede de conhecimento. A paciência é a ciência da paz. Diante das atitudes tolas, das pessoas rebeldes, de situações desagradáveis, exercitemos a ciência da paz. Não nos deixemos levar pelas pressões exteriores. Evitemos o desequilíbrio perturbador. A impaciência e a inconformação dificultam o auxílio do mundo maior. Por isso é importante confiarmos na providência divina, que sempre está atenta às nossas necessidades. O nosso Pai Criador sempre trabalha em nosso favor. Se estamos sofrendo,
procuremos consolo na paciência, esperando sempre a ajuda do alto, enriquecendo nosso tempo no serviço do bem. Os minutos daquele que serve ao próximo se transformam em segundos. Nos advertem os espíritos amigos que em todas as situações da vida devemos cultivar o sentimento da paciência e o trabalho, já que a paciência revela os nossos sentimentos e o trabalho santifica os nossos atos. O trabalho nos leva aos propósitos superiores e a paciência nos ajuda a buscar as legítimas aspirações. Quando nos acharmos amargurados, envoltos pelo fel da incompreensão, trabalhemos e sejamos pacientes. A paciência sempre nos ajuda a confiar no amanhã. Nós temos que confiar na eternidade do tempo e no espaço da misericórdia divina. Não permitamos que a tentação nos arranque do dever e as pedras das dificuldades nos impeça de avançar em direção da nossa redenção. Cada um de nós, estejamos certos, está no lugar de trabalho onde pode ser feliz. Seja aqui, no centro espírita ou lá fora. Utilizemos o adubo da perseverança e o suor do nosso sacrifício na fecundação do solo, para que a semente do amor do Pai transforme a terra numa seara inteira. Lembremos que Jesus, o divino pomicultor, até hoje, trabalha infatigavelmente para a transformação do nosso planeta. É o Cristo, meus amigos, quem pode nos fornecer a paz que tanto anelamos. O Mestre Divino nos prometeu a paz. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Assim entendemos que há uma distinção entre a paz do Cristo e a paz do mundo. A do mundo é transitória, fugaz. Já a paz do Cristo é profunda e estável, definitiva e reflete a serenidade íntima, só alcançada no cumprimento dos nossos deveres, com a nossa consciência reta, na busca constante do bem-estar coletivo e individual. A paz do mundo está cheia de condições essas que devem ser respeitadas. Já a paz do Cristo é incondicional, é conquista pessoal e deve partir do íntimo de cada um. A paz do Cristo é aquela que compreende que a dor que machuca a alma é justa, é educativa, já que cada um recebe segundo as suas obras. A paz do Cristo nos traz a certeza
de que estamos amparados pelas forças superiores que nos fortalece ante todo o mal, ante todas as nossas dificuldades. A paz do Cristo é aquela que estende a mão ao ofensor, a que nos dá tranquilidade, mesmo quando o medo domina as massas. Mesmo vivendo ainda nesse mundo de aflições, onde a guerra, a violência persistem, nós podemos desfrutar da paz do Cristo, fortalecida no seu amor e edificada no trabalho do bem. Será que para dormirmos em paz, nós precisamos só do silêncio? Nos contam que Pedro morava na rua 23 de Maio já há 15 anos. Mas nos últimos tempos, ele estava muito nervoso e contrariado com o barulho de carros na rua. E já estava até planejando se mudar de lá. No apartamento vizinho ao de Pedro, morava Bernardo. E certa vez, ele se encontra com o amigo, ou o vizinho, e pergunta a ele como é que ele estava suportando aquela barulheira. E Bernardo, muito surpreso, diz para ele que realmente adorava viver ali, que a vista do seu apartamento era linda, que todo dia ele podia ver o sol nascer de sua janela, que adorava ver o movimento de carros, as pessoas caminhando ou mesmo dentro dos carros, que gostava de ver os passarinhos convivendo com a civilização. E Pedro então pergunta a ele: mas não é possível que você não perceba esse barulho? Como é que você consegue dormir à noite? E Bernardo então responde que ele tinha um dia assim, tão tranquilo, e estava tão envolvido nos afazeres que tinha durante o dia, que à noite dormia com tranquilidade e não se deixava realmente, ou não percebia, o barulho que o amigo estava falando. Mas é possível, Pedro dizia, acreditando que o Bernardo devia ter algum problema auditivo, porque era impossível para ele que ele não pudesse ouvir aquela barulheira toda. Mas, novamente, Bernardo diz para ele: olha, eu realmente ando muito ocupado, tenho muitos afazeres e gosto muito daquilo que faço. Talvez aí esteja a razão. Eu não consigo realmente perceber isso que você está falando. E o Pedro, nesse momento, conseguiu realmente ver que havia sinceridade ali no que o amigo dizia. Ele entendeu até que havia pureza nos olhos de Bernardo. E assim, meus amigos, nós vemos que o problema não estava na barulheira que o Pedro dizia não sentir ou ouvir, mas sim é que ele estava insatisfeito com a vida que tinha, com as coisas que fazia. A paz, meus amigos, deve ter moradia no nosso íntimo. Não basta mudarmos de local para termos paz. Quantas vezes as pessoas acham que saindo daquele ambiente, daquele lugar, vão ter paz e procuram viajar ou procuram ir para outro lado. Mas se o problema está na alma,
se o problema é interno, aonde quer que ele vá, vai levar a aflição junto com ele. Então, nós temos que procurar fixar moradia no nosso modo de viver, levar a alegria para a nossa vida, para aquilo que fazemos, levar alegria, amor dentro do nosso lar, junto com a nossa família, sempre tendo em mente o prazer de servir. Nós estamos sempre culpando o outro pela nossa falta de paz. Nós culpamos os intolerantes, os indolentes, culpamos o capitalismo, o materialismo, os maus políticos, os governantes irresponsáveis e tiranos. Culpamos o chefe, o cônjuge, o filho, o companheiro no trabalho e até o vizinho por nossa falta de paz. Mas nunca paramos para refletir que no convívio social, nesse processo de convivência com o outro, existem os dois lados, o nosso e o do outro. Será possível que só o outro está errado? Nós somos seres, por acaso, assim, tão perfeitos? Nunca erramos? Todos desejamos a paz, mas para tê-la, temos que cultivá-la dentro de nós, pacificando os nossos pensamentos, pacificando as nossas palavras e pondo em prática ações de paz. É respeitando, compreendendo, tolerando, perdoando o nosso semelhante que viveremos em paz com nós mesmos e, como consequência, com o mundo. O ódio, o fanatismo, a indiferença nos afasta desse sentimento. É muito importante também constatarmos que a paz do mundo começa em nossos lares. É ali que aprendemos a ser violentos ou pacíficos, viciosos ou virtuosos. Nós vemos situações em que o filho chega em casa contando que o coleguinha bateu nele. E o pai ou a mãe logo reagem incentivando o filho a dar o troco, justificando que não se deve trazer desaforos para dentro de casa. Um lar onde os pais dizem más palavras, os filhos tendem a imitá-los. Às vezes, um amiguinho tira o brinquedo do filho, os pais de imediato exigem que ele pegue o brinquedo de volta, ainda dizendo: não seja bobo. Quantos pais não incentivam os filhos a serem desonestos, dizendo que o mundo é dos mais espertos, que não permitam que eles passem a perna, que sejam rápidos e tirem vantagem, sempre que surgir oportunidade. O que podemos esperar de crianças que no lar veem os pais beberem e fumarem muito? Outras que dentro da própria casa veem os pais se agredirem, se desrespeitarem,
quantas mães não procuram vestir suas filhas com roupas que despertam a sensualidade, a vaidade, a leviandade. Nós vemos meninas de 3 anos de idade vestidas e maquiadas como se fossem moças. Os pais são sempre exemplo para os filhos. Em geral, filhos que vivem essas situações que falamos antes, só não aprendem as lições se tiverem alguma deficiência mental ou se forem espíritos superiores, o que é mais raro no planeta de provas e expiações em que vivemos. Por outro lado, pais que dão aos filhos conselhos sábios, que ensinam o perdão, a tolerância, a compartilhar com os amigos e exemplificam tudo isso dentro dos lares, estão preparando cidadãos capazes de construir um mundo mais ordeiro e mais pacífico. É de lamentar que muitos pais ainda não despertaram para essa realidade e continuam semeando violência e vícios dentro dos próprios lares. Lares que deveriam ser redutos sagrados, que deveriam ser santuário de bênçãos. A paz só será uma realidade nesse mundo quando os homens foram pacíficos. E isso só irá acontecer quando investirmos desde cedo na educação infantil. É hora de compreender que, se queremos construir um mundo melhor, os alicerces dessa construção devem ser edificadas no nosso lar. A história que vamos trazer agora aconteceu aqui, nos Estados Unidos, há quase 30 anos atrás. Um casal de brasileiros veio para esse país com um filhinho de 8 anos de idade. Como ocorre com todo imigrante que deseja aqui encontrar uma vida melhor e realizar o que chamamos de sonho americano, ele começou a trabalhar duro. Trabalhava numa construção durante o dia e à noite, entre 7 e mais ou menos 11 da noite, trabalhava num posto de gasolina. Por conta desse duplo trabalho, ele estava com um problema. É que quando ele chegava em casa, já encontrava o filho dormindo. E quando saía para o trabalho pela manhã, mais ou menos às 5, era esse o horário, o filho também se encontrava dormindo. Ele, como era um pai assim muito dedicado, aquilo realmente estava incomodando a ele. E ele pensava em encontrar um jeito, uma maneira de poder se comunicar com o filho durante a semana, já que ele trabalhava nesses 2 lugares 6 dias na semana. Só o domingo é que ele poderia ficar com o filho. Conversou com a esposa até que conseguiu uma maneira. E num domingo ele chama o filho, começa a conversar com ele,
falando que realmente naquele momento ele precisava trabalhar duro, mas que isso logo iria mudar, porque a vida deles com certeza iria melhorar. E ele não iria precisar trabalhar tanto assim. E falou para ele, mas eu tenho uma maneira para que nós possamos nos comunicar durante a noite. Toda noite, durante a semana, quando eu chegar do trabalho, eu vou até sua cama, lhe dou um beijo de boa noite e faço um nó no lençol. No dia seguinte, quando você acordar, procure esse nó e o desate, porque isso significa que eu estive no seu quarto e lhe dei o beijo de boa noite. E assim aconteceu. Todas as noites, durante os 6 dias na semana, o menino acordava pela manhã super feliz, certo de que o pai tinha passado no seu quarto e tinha dado o seu beijo de boa noite. E nesse momento ele desatava o nó. Passou-se um tempo e na escola onde o menino estudava, iriam celebrar o Dia dos Pais. E cada criança deveria preparar algo, definindo o que achavam, não, do seu pai. E eles poderiam fazer isso em uma palavra ou em uma frase. Esse era o combinado. O menino foi com a mãe, não, para essa celebração. O pai, claro, não pôde ir porque se encontrava trabalhando. Então chegou a hora das crianças se apresentarem. Veio uma e falou: ah, meu pai é um super-herói. Veio outra e disse: meu pai é o mais lindo do mundo. Mais uma chegava e dizia: ah, meu pai é forte. Outro: ah, ele tem muito dinheiro. E assim foi, até que chegou a hora do nosso personagem. E ele chega ao palco carregando um lençol com um nó em uma das pontas. Todos ficaram surpresos, querendo saber, claro, o significado daquilo. E ele então diz: meu pai me ama muito e eu também o amo. Sabem vocês que nós somos muito, mas muito mesmo unidos por esse nó. E naquele momento ele conta a história de como se comunicava com o pai toda a noite. Quem dera, meus amigos, que todas as famílias pudessem se unir pelo nó da amizade, pelo nó do respeito, pelo nó da tolerância, do perdão, do amor. Nós, estes que nunca se desfazem. Tudo aquilo que nos acontece é sempre o melhor para o nosso desenvolvimento espiritual. E a paciência é conduta que devemos manter diante de todas as situações que aconteçam ou que estejam ou que venham ainda, no caso, a acontecer. Diante dos dissabores, dos problemas, dos conflitos, dos desacertos, dos nossos insucessos, a atitude correta deve ser a paciência. O Mestre Jesus foi testado com frequência e em momento algum ele se deixou levar pela irritabilidade ou pela revolta, usando sempre a compaixão e a misericórdia em forma de educação e de benevolência. Ante as dificuldades que temos que enfrentar, é assim que devemos proceder.
Jesus alertou em Mateus capítulo 13, versículo 13. Aquele que persevera até o fim será salvo. O mestre assim nos previne quanto ao perigo do desânimo e da deserção ante os nossos compromissos. É graças à paciência e à perseverança que o inventor Thomas Edison realizou incontáveis experiências até chegar ao desenvolvimento da lâmpada elétrica. A cada tentativa frustrada, ele prosseguia e fazia isso sem desânimo. Ele afirmou com propriedade que a nossa maior fraqueza está em desistir, que o caminho certo para se vencer, para atingir os nossos objetivos, é tentar mais uma vez. E ele é o próprio exemplo dessa afirmação. O grande físico Albert Einstein certa vez falou que fazer ou não fazer algo depende da nossa vontade e perseverança. Assim, todo problema, fracasso e demora em alcançar os nossos objetivos, nós devemos nos manter na autoconfiança, na paciência e na perseverança. O pacifista e Prêmio Nobel da Paz de 1964, Martin Luther King Jr., em um dos seus tocantes discursos, nos diz: se quisermos ter paz e boa vontade para com os homens, devemos afirmar de modo pacífico a condição sagrada de todas as vidas humanas. Que todo homem é alguém, porque é filho de Deus. E sendo criatura de Deus, deve, por conseguinte, ser respeitado como tal. As palavras do idealista da paz continuam valendo para o nosso mundo, ainda cheio de violência, cheio de guerras, cheio de egoísmo. Em seus sermões, ele nos advertia que para Jesus não há nem judeus, nem pagãos. Não há homens nem mulheres. Para Jesus não há escravos nem livres, porque todos somos seus irmãos. Que o amor é compreensão e boa vontade ativa para com todos os homens. E que a luta em prol da justiça racial é baseada nessa espécie de amor. Ele nos chamava a atenção dizendo que havia visto muito ódio para querer odiar. E que esse sentimento era um fardo muito pesado para se suportar. Com relação aos seus fanáticos opositores, ele dizia que deveríamos enfrentar a sua força física com a nossa força moral. Façam o que quiserem, dizia a eles, e continuaremos a amar vocês. Joguem-nos numa prisão, que nós ainda os amaremos. Enfatizando que a nossa capacidade de sofrer triunfaria.
Afirmava ainda o porta-voz da paz, que o Cristo veio ao mundo para nos mostrar o caminho e que enquanto esperamos essa paz no mundo e boa vontade para com os homens, devemos saber que temos companhia cósmica, ou seja, nós temos a companhia do mundo maior. O homem foi criado por Deus para a sua glória estelar. Mas mesmo sendo herdeiro das estrelas, continua se debatendo nos vales escuros da terra, envolvido em dores e sofrimentos. Somos luzes, como Jesus afirmou, mas ainda perdidos nas sombras da ignorância. Fomos todos criados para a felicidade, mas ainda nos deixamos levar em direção ao egoísmo e ao orgulho. Seres imortais, ainda buscamos as sensações do corpo frágil e perecível, criando ilusões deprimentes e desoladoras. Herdeiros das moradas infinitas do Pai, nos agarramos aos bens transitórios, bens esses que nos oferece o planeta de prova e expiações em que vivemos. Lembremos que paciência é a ciência da paz, que em todos os departamentos da vida nós obteremos lições de paciência que nos convidam também a dar a nossa cota ao mundo que nos cerca. Que Deus é paciência infinita e se manifesta na vida através de nós. A harmonia e o equilíbrio são metas que devemos nos esforçar para atingir. Essas virtudes nascem de nossa alma. E a paz só se manifestará em nosso espírito se procuramos cultivá-la no cumprimento dos nossos deveres. A paz interior nasce a cada dia pelo nosso esforço, pelo esforço que fazemos em direção ao melhor. Harmonia e paz são frutos do bem viver e do bem conviver. E nós vamos terminar com o poema de Cassimiro Cunha, trazido pelas mãos de psicografia de Chico Xavier. O título é Regra de Paz. Se queres felicidade, apoio, harmonia e luz, atende às indicações do nosso Senhor Jesus. Começa o dia pensando no que o dever determina e roga em prece o roteiro da providência divina. Ergue-te cedo e, se falas, fala a palavra do bem. Auxilia a quem te ouça. Não penses mal de ninguém. Se existe algum desarranjo em teu distrito de ação, conserta sem reclamar. Não te lamentes em vão. Trabalha quanto puderes, que o trabalho é vida. Em suma, o tempo igual para todos não para de forma alguma. Se alguém te ofende, perdoa. Quem de nós não pode errar? Não há quem colha perdão se não souber perdoar. Trilhando a estrada sombria de prova, rixa, pesar.
acende a luz da concórdia e ajuda sem perguntar. Problemas, dificuldades, aprendamos dia a dia que a bondade tudo entende. Quem serve não se transvia. Onde a tristeza se espalha e a vida se ilude ou cansa, sê caridade, consolo, serenidade, esperança. E chegando cada noite, por sobre os caminhos teus, dormirás tranquilamente na bênção do amor de Deus. Muito obrigada e que Deus continue nos abençoando com muita paz.